isso aí, pessoal. Graça e paz a todos. Que o Espírito do Eterno, que excede todo entendimento, esteja convosco neste momento. Que a paz do Senhor Jesus possa repousar sobre você, sobre a tua casa e sobre a tua família. Amém? Hoje é uma live bem rápida. Eu quero falar sobre os 4 princípios da vida do rei Davi, para a gente poder tomar como experiência para nós. Que Deus abençoe a vida do nosso amigo Tássio. Um abraço aí para todo o pessoal do estado do Rio de Janeiro, Cachoeiras de Macacu. Deus abençoe. José Alves, Deus abençoe tua vida de uma forma tremenda. Meu amigo Eduardo Bailan, que Deus abençoe. Saudade de vocês, pessoal. Deus abençoe aí a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo, que excede todo entendimento, possa lhes conceder aí um dia abençoado, um restante de semana de paz. Em Mangi, que Deus abençoe minha filha. Saudades, Deus abençoe. Abraço, Tássio. Saudades, meu amigo. Tem que aparecer para cá, para o estado do Mato Grosso do Sul. Tempo que eu não fui em Cachoeiras de Macacu. E a família, como que vai? Tudo bem? Deus abençoe a vida de vocês de uma maneira tremenda. Pessoal, hoje eu quero falar sobre os 4 princípios da vida do rei Davi, tá? Os 4 princípios extraordinários do rei Davi para a nossa vida. São algumas lições que nós podemos aprender com o grande rei Davi. Deus abençoe Wesley Nascimento. Deus abençoe Henrique abundantemente. Pessoal, nós sabemos que Davi, ele era um jovem pastor de ovelha, o qual Deus o fez a promessa, o qual Deus mesmo disse que iria levantar, né? O interessante de tudo é que, mesmo Davi sendo um homem, o qual hoje nós sabemos e conhecemos como homem segundo o coração de Deus, mas Davi, ele era um homem falho, assim como eu e você. Davi, ele era um homem cheio de falhas, mas ele tinha alguns princípios que faziam ele ser elevado à excelência. E quais são esses princípios que fez com que Davi fosse levado, que fez com que Davi galgasse esses níveis de excelência, né? Então, existem alguns princípios que Davi tinha, que fez com que Davi alcançasse esses números de excelência. Então, eu quero ser bem rápido aqui. O primeiro princípio que Davi tinha, o primeiro princípio que Davi obedeceu, o primeiro princípio que Davi praticou para que ele alcançasse esse nível de excelência, era saber esperar em Deus. Olha que coisa interessante. Quando Davi recebeu a promessa do Senhor, ele confiou, ele sabia que ele tinha recebido a promessa, só que ele não foi levado para o trono de imediato. Consegue entender? Então, mesmo que aos olhos humanos poderia parecer que estava demorando o cumprimento da promessa, mesmo que aos olhos humanos parecia que estava demorando ele se assentar ao trono, mas ele sabia esperar em Deus. Então esse é o primeiro princípio, já anota aí. Saber esperar em Deus é um princípio valioso que podemos aprender com o rei Davi, que vai também nos levar à excelência, que vai nos levar à prosperidade, que vai nos levar ao sucesso. Primeiro princípio, saber esperar em Deus. Quantos de nós recebemos promessas do Senhor e nós olhamos e dizemos assim, nossa, mas como está demorando essa promessa para se cumprir? Como está demorando o cumprimento dessa promessa? Mas não é que está demorando, é que o nosso tempo é diferente do de Deus. Deus, ele habita na eternidade, a gente habita no tempo. Então, para nós está demorando, mas para Deus está tudo sob o controle. Consegue entender? Então, nós precisamos aprender a ter paciência e a esperar em Deus. Olha o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 17, verso 15. Está escrito assim: Davi, porém, ia e voltava de Saul,
para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Observa, Davi sabia que a promessa estava para se cumprir em sua vida, mas ele não ficava ansioso. Observa, ele ia e voltava de Saul, ele continuava cuidando das suas obrigações rotineiras, porque ele sabia que ele estava dentro de um processo de preparação de Deus para o cumprimento dessa grande promessa. Ou seja, antes do meu sucesso, antes da minha prosperidade, antes da promessa de Deus se cumprir, eu vou passar por um processo de preparação. E dentro desse processo de preparação, eu preciso aprender a esperar em Deus. Então, Davi, ele confiava, ele sabia que ele iria ser exaltado, mas era necessário ele confiar em Deus, era necessário ele ficar dentro desse processo de cumprimento. Por quê? Porque somente dentro desse processo de cumprimento ele estaria sendo preparado. O processo para o cumprimento da promessa, esse processo de preparação é o processo que mais vai fazer você chegar aonde você espera chegar. O futuro de Davi estava garantido, porque ele estava debaixo de uma promessa. Então, ele simplesmente esperou e não ficou ansioso. Enquanto ele estava no pasto cuidando das ovelhas, Davi já se via rei, mas era paciente esperando em Deus, ok? Então, primeira lição, primeiro princípio para essa manhã é: saiba esperar o tempo de Deus. Saber esperar em Deus é um princípio muito importante que o rei Davi praticava. Quando você tem uma promessa sobre a sua vida, precisa se preparar para que ela se cumpra. Mas lembre-se que a velocidade não é a mesma coisa que a ansiedade. Consegue entender? Então, a velocidade é diferente de ansiedade. Velocidade é fazer as coisas preparando todos os dias, ou seja, eu me preparo hoje, eu me preparo amanhã, isso é a velocidade. Eu vou me preparando todos os dias, dentro do tempo de Deus, ok? Então, eu não posso ficar ansioso dentro desse tempo, porque se eu fico ansioso, eu perco o foco. Primeiro princípio, aprenda a esperar em Deus. Aprenda a esperar no tempo de Deus. Quando eu entendo esse princípio, o primeiro princípio do rei Davi, eu tiro uma grande lição com isso. Segundo princípio do grande rei Davi, antes de eu partir para o segundo princípio, eu quero deixar um abraço aqui para todo o pessoal que está conectado conosco aí. Rony, Deus abençoe. Fernanda, Deus abençoe. Kátia, Deus abençoe. Cleusa, Deus abençoe. Branca de Neve, Deus abençoe. Guilherme, Mateus, é uma turma com a gente aí. Deus abençoe. Wilves, Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Pessoal, o segundo princípio que o rei Davi praticava, que fez com que Davi galgasse o sucesso, que fez com que Davi fosse exaltado por Deus. O segundo princípio é a adoração. Primeiro princípio, sabe esperar em Deus. Segundo princípio, adoração. Davi sabia adorar a Deus em todas as ocasiões, em todas as circunstâncias da sua vida. Quando Davi estava mal ou quando Davi estava bem, ele sabia adorar a Deus. Olha o que está escrito em 2 Samuel, capítulo 6, versículos número 14 ao 18. Davi, vestindo um colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e o colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Observa que lição poderosa. Nos momentos de felicidade, Davi cantava e dançava ao Senhor. Pois no momento em que você está feliz, Deus quer festejar com você. Sabe que às vezes a gente tem um problema de querer se aproximar de Deus só quando as coisas vão mal na nossa vida, quando a gente não está bem, a gente quer se aproximar de Deus, né? Essa busca por interesse, essa busca por troca. Mas Deus está dizendo, existe um princípio poderoso que o rei Davi praticava,
que era a adoração. Ele adorava, mesmo ele não estando bem e mesmo ele estando em festa. Ou seja, a tristeza e a alegria de Davi eram motivos para poder fazer ele adorar a Deus. E não era motivo para ele se distanciar da presença do Senhor. Tá bom? Então, segundo motivo, a adoração. Primeiro motivo, primeiro princípio do rei Davi, saber esperar em Deus, saber esperar o tempo no Senhor. Segundo princípio, a adoração. São 4 princípios, vou falar o terceiro. Terceiro princípio, no momento da dor, celebre com Deus. Sei que há pessoas aqui que estão passando por momentos difíceis, mas não importa a situação que você se encontra nesse momento. Adore ao Senhor sempre, para que o seu coração venha se tranquilizar, para que o seu coração seja edificado e você fique tranquilo na presença do Senhor. Segundo Samuel 12, 19, diz assim: Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Esse princípio também estava sobre o rei Davi. Ou seja, as suas dores e aflições eram difíceis, porque Davi tinha terminado de perder um filho. Você sabia que é possível ser grato a Deus até na hora da morte? Observa Davi. Davi acaba de perder um filho. Quando Davi ele acaba de perder esse filho, ele vai trocar de roupa, vai se banhar, ele vai ir para o seu palácio e vai pedir pão e vai pedir também para preparar para ele uma refeição. Então observa que mesmo diante dessas aflições do grande rei Davi, ele entendia que ele não estava sozinho, Deus estava com ele. Ou seja, no momento de dor, celebre com Deus. Às vezes nós questionamos a Deus: por que eu perdi fulano? Por que eu perdi meu ente querido, né? A gente sabe que esse momento de luta, esse momento de dor não é fácil, mas é possível você ser grato a Deus e celebrar com Deus no seu momento de dor. Eu não sei se alguém te perseguiu e você hoje sente-se ameaçado pelo sistema. Eu não sei se é a sua empresa que não vai bem e você acha que a sua empresa vai fechar. Eu não sei qual é a dor que você tem enfrentado, não sei se é a dor do desemprego, se são as dívidas. Talvez você está endividado e por causa da dívida, a falta de emprego, a oportunidade da empresa prosperar. Eu não sei qual é a dor que você está enfrentando. Eu não sei se é a dor de ter perdido alguém que você amava. Mas o Senhor está dizendo, no momento da sua dor, existe um princípio muito poderoso para ser praticado. Celebre essa dor juntamente com Deus, porque você não está sozinho. Acredite em mim, você não está sozinho nesse momento de dor. O Senhor está com você nesse momento de dor. Então esse é o terceiro princípio que o rei Davi praticava, que a gente pode tirar como lição. Antes de eu passar para o quarto princípio, eu quero deixar aqui uma paz para o pessoal que está entrando conosco, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe aí a vida do Plebeia, Deus abençoe, Kelly, Fabiano, Igor, Yara, Anderson, Lenice, Soraya. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que acabaram de entrar com a gente aqui, tá bom? Então, recapitulando, o primeiro princípio do rei Davi para ele galgar o sucesso, a prosperidade e a honra. Primeiro princípio, saber esperar o tempo de Deus. Segundo princípio, que ele praticava a adoração. Terceiro princípio que ele praticava, ele celebrava a dor com Deus, ok? Paz, irmã Soraya, Deus abençoe. Paz, irmã Lenice, Deus abençoe. Partindo para o quarto e último princípio, para que a gente possa galgar a prosperidade e para que possamos chegar a um nível de honra maior. O quarto princípio é: não tome nenhuma decisão sem antes consultar a Deus. Observe, não tome nenhuma decisão sem antes consultar a Deus. Davi não ia para uma batalha sem antes orar, sem antes consultar a Deus. Quando você sentir paz no seu coração, essa é a resposta de Deus para você. Alguém me pergunta assim: como é que eu sei que Deus está nesse negócio? Quando você sente paz no coração.
Enquanto você não sentir paz no seu coração, não tome essas decisões. Por quê? Porque se você tomar alguma decisão baseada nas suas emoções, pode ser que você vai se machucar, pode ser que você vai se ferir. Então não entre em batalhas desnecessárias. Consulte sempre a Deus, que Ele possa te direcionar. Peça a Deus, ore, consulte ao Senhor. Fala, Senhor, me direciona. Assim como Davi, o seu coração deve ser segundo a vontade de Deus. Ou seja, tomada de decisões precisam estar sempre baseados em orações. Deixa eu falar algo para você. Existem muralhas, existem barreiras na nossa vida que vão cair apenas com oração. Não existe plano B. Eu vou falar de novo. Existem barreiras e muralhas na nossa vida que só vão tombar com oração. Não existe um plano B. Não existe segunda opção. É só oração. Ok? Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele era verdadeiro. Quando Davi acertava, ele estava com Deus, mas quando ele errava, também entregava genuinamente o seu coração a Deus. Você, quando você erra e quando você acerta, o seu comportamento diante do Senhor, como que é? Quando você vai bem, você agradece a Deus, e quando você vai mal, você culpa a Deus? Como tem sido o seu comportamento diante dos seus acertos e diante dos seus erros? Porque uma coisa é eu celebrar com Deus quando tudo está indo bem, quando eu acerto. Outra coisa é eu acusar a Deus quando tudo vai mal. Quando eu erro, quando alguma coisa não sai como eu quero, eu tenho por costume começar a culpar a Deus e apontar a Deus. Tá? Então, não faça nada sem antes orar e sem antes consultar ao Senhor. Tá bom? Antes de eu concluir aqui esse quarto ponto, esse quarto princípio do grande rei Davi, quero deixar uma paz para a irmã Laura, a irmã Daiane. Deus abençoe minha filha, saudade de você. Tá? Não tente ocultar coisas que Deus já sabe, porque não é possível esconder algo dele, ok? Não tem como esconder nada de Deus. Quando eu faço alguma coisa e eu digo, vou esconder isso do Senhor, isso não é possível. Não existe a probabilidade e não existe a possibilidade de esconder nada do Senhor. Confesse ao Senhor todos os seus pecados. Coloque para fora, para que Ele consiga transformar a sua vida. Ou seja, quando você falhar, quando você errar, entrega na mão do Senhor e confessa para Ele. Mas antes de qualquer tomada de decisão, ore e consulte a Deus antes, ok? Deixa eu falar algo para vocês. Existem decisões na minha, na sua vida, que podem ser únicas. Existem oportunidades na minha, na sua vida, que podem ser únicas. E essas oportunidades podem não repetir, podem não voltar. Amanhã, nessa quinta-feira, dia 9, vai acontecer a imersão da mente empreendedora de Cristo. Você sabia que tem pessoas que estão endividadas, pessoas que estão passando por crises financeiras, crises emocionais, crises espirituais. São lacunas que estão em você, que talvez você só precisa alinhar uma área da sua vida para que as outras se alinhem. Existem pessoas que estão tendo a oportunidade de participar conosco desse evento amanhã e até agora não tomou a decisão. Só que deixa eu falar uma coisa para você. Existe oportunidade que ela não volta atrás. E pode ser a única oportunidade de virar a chave na sua vida. Consegue entender? E amanhã vai acontecer essa imersão. Tem pessoas que vão estar conosco que são do Paraná, que são de Bela Vista, que são do Espírito Santo. Vai ter gente de tudo quanto é lado que vão estar assistindo online. Ok? Que a gente vai mandar o link para essas pessoas. Outros que são de Campo Grande vai estar presencialmente. Outros que são das cidades vizinhas também vão estar presencialmente. A pergunta é, você já tomou a decisão de partir por esse princípio de mudar a sua trajetória? De mudar dar um norte na sua vida? De criar uma nova atmosfera, um novo ambiente para a sua vida? Amanhã nós vamos falar sobre isso. Acontecerá uma mudança de mentalidade. Nós vamos preparar uma atmosfera profética para você partilhar com a sua família. Nós vamos trazer para você alguns princípios de você na origem. Quem é você de verdade? Você sabia que às vezes você pensa que é uma pessoa e na verdade você não é? A verdadeira identidade não é essa de papel que faz você entrar ou sair de algum lugar. Não. A verdadeira identidade é você na origem. E você vai descobrir isso amanhã na nossa imersão. Pastor, como que eu faço para participar desse movimento?
É só você ir no link da minha bio e pegar o seu ingresso. É simples. Você tem a oportunidade de mudar de uma vez por todas a sua forma de pensar, o seu comportamento e, quem sabe, você ser literalmente a porta do milagre que vai ajudar a sua família. Se você não tem motivação para poder lutar, para poder investir, para poder partir para cima, pense na sua família. Coloque a sua família dizendo assim, eu vou ajudar a minha família. Eu vou ajudar a minha família. Então, se você olhar e dizer assim, eu vou ajudar a minha família, eu vou romper, eu vou conquistar, porque eu quero ajudar a minha família, talvez isso te motive um pouco mais. Às vezes, você pensando só em você, você nunca vai conseguir sair do lugar. Você sempre vai ficar procrastinando. Você nunca vai ter tomadas de decisões. Então, vai lá na minha bio agora, clica no link, pega o seu ingresso e reserve a sua vaga. Pastor, eu não sou de Campo Grande, não tem problema. Você vai receber o link para poder você assistir online, tá bom? Você vai receber lá no e-mail que você cadastrar. Então, não deixe de participar desse evento, porque pode ser ele a chave que vai mudar a história e o rumo da sua vida e da sua família. Às vezes, alguma área da sua vida não vai bem. Talvez, se a sua vida financeira não está bem, talvez o problema não é financeiro. Talvez o problema é emocional, ok? Talvez existe algo emocional na sua vida que não está indo bem, mas talvez o problema não é o emocional. Talvez é o espiritual. Talvez o problema não seja o problema. Consegue entender? E nós vamos fazer você identificar aonde está o problema. Nós vamos criar uma atmosfera, vamos trabalhar com mentalidade, com espiritualidade, mentalidade, emocional, business e finanças. Serão os 5 tópicos que nós vamos trabalhar, ok? Que o Espírito Santo possa abençoar a sua vida de uma forma tremenda. Nesse momento, conecta aqui comigo, ligue a sua fé na minha agora e eu quero declarar sobre a tua vida fé, paz, prosperidade, poder, saúde sempre. Que o Espírito Santo possa lhe visitar de uma forma tremenda e extraordinária. Que o Senhor Jesus possa fazer transbordar na tua vida de uma forma tremenda. Que o Espírito Santo faça a bênção recair sobre a tua família. Em nome do Senhor Jesus. Lembre-se sempre, esses 4 princípios podem ser uma chave de virada na sua vida. Primeiro princípio, espere o tempo do Senhor. Segundo princípio, adoração. Adore sempre a Deus. Terceiro princípio, celebre com o Senhor. Mesmo diante das suas dores, celebre com o Senhor. Quarto princípio, não faça nada sem antes orar e consultar a Deus. Esses 4 princípios levou Davi para o trono e ser um homem segundo o coração de Deus, ok? Que Deus te abençoe, tenha uma ótima quarta-feira e um ótimo restinho de semana. Esse vídeo vai ficar lá no meu canal do YouTube. Você que ainda não conhece o nosso canal do YouTube, corre lá no meu canal do YouTube, lá na minha bio também tem um link, você vai clicar no link, você vai achar o meu canal do YouTube, você vai lá no canal do YouTube, tem muitas lives lá, muitos vídeos que vão edificar a tua vida, ok? As lives aqui no Instagram não ficam salvas, ela fica lá no YouTube, tá bom? E você que ainda não pegou o seu ingresso, é só clicar lá no link da bio e comprar o seu ingresso. Ou mandar uma mensagem para mim no direct, que eu te passo as informações direto lá pelo direct, pelo WhatsApp, tá bom? Amanhã vai acontecer a imersão, o desbloqueio da mente. Você precisa, de uma vez por todas, pensar. Você vai ser a porta que vai abençoar a tua família. E essa oportunidade de amanhã, ela é única. Talvez ela nunca mais possa se repetir, ok? Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Eu te espero lá no meu direct para você pegar o seu ingresso e não deixe de se inscrever no meu canal do YouTube também. Deus abençoe.